Boa noite, meus amados e queridos irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar com todos. É bom voltar e vamos conversar sobre a palavra de Deus nesta noite. Mas, em primeiro lugar, quero orar, entregando a minha, a sua, a nossa vida diante do altar. Pai querido, Pai amado, obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de estar em torno da Tua palavra. Pedimos, ó Pai, que a Tua palavra possa alcançar os corações. Obrigado, Deus, pelas sagradas Escrituras que temos em nossa mão. Obrigado, Deus, por poder compartilhar da palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nesta noite, quero compartilhar de algo que tenho orado durante a semana. E Deus pediu para mim falar sobre a graça. Para falar sobre graça, é necessário defini-la. E a minha definição diz que graça é algo que nós não merecemos, mas por causa do amor do Senhor, ela nos alcançou um dia. Por isso, o texto da palavra de Deus, que está em Efésios, capítulo 2, verso 1 em diante. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor, que nos alcançou, o que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nela. Quando olho para este texto e volto aqui no versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou. Por causa do amor de Deus, é que um dia a graça nos alcançou. A graça alcançou a minha vida e alcançou a sua vida, meu querido irmão, e meu querido amigo, pode alcançar a sua vida também. E eu quero apresentar-lhe uma parábola narrada por Jesus em Mateus, no capítulo 18, no versículo 23. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazida à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Contudo, como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele e sua mulher e seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Quando eu olho para esta parábola escrita por Mateus, narrada por Jesus,
Eu olho a figura aqui do rei e vejo simplesmente a presença de Deus. Quem éramos nós? Pecadores, porque a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E carece da graça de Deus. E carece do amor de Deus. Aqui diz que aquele moço se humilhou. Por quê? Porque todos os seus teriam uma sentença. E quando aquele rei viu que aquele moço se humilhou, aquele rei tomou uma decisão. Pode ir, a sua dívida já está paga. Você sabe quem foi que fez isso conosco? O Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele enviou o seu Filho amado para que pudesse ir à cruz. A cruz que era minha, a cruz que era sua, a cruz que era nossa. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Por isso que a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça. Favor imerecido. Não merecíamos mesmo, como esse moço aqui desta parábola. Ele não merecia ser perdoado. Mas o rei, olhando a sinceridade do seu coração, e ele prostou-se e disse: olha, rei, eu realmente não tenho como pagar. Por gentileza, olhe o meu coração, olhe para a minha família. E o rei teve compaixão. Amado, o Senhor também tem compaixão de cada um de nós. Ele teve tanto compaixão dos nossos erros, dos nossos pecados, que ele enviou a solução para nos perdoar. Pois a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o amor de Deus foi tão grande que nos alcançou. Quando nós reconhecemos que somos miseráveis pecadores, aí a graça de Deus vai nos alcançar. Você já parou para pensar na sua vida? Você já parou para pensar que a graça de Deus pode alcançar você também? Aí você pergunta assim: pastor, o que eu preciso fazer para que a graça de Deus me alcance? É simples, querido. É confessar os seus pecados. É dizer para o Senhor que você é pecador. É dizer para o Senhor que você é miserável. É dizer para o Senhor que você precisa e necessita da graça imerecida do Senhor. E quando você declara isso para Deus, Ele então diz para você assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É esta graça imerecida que faz com que o Senhor te alcance. Você quer ver? Há também um outro que foi alcançado pelo Senhor. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, nós vamos ver a história, o relato bíblico de Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu carta para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso a Jerusalém. Olha, este homem tinha um coração voltado para a sua religiosidade. Ele tinha um coração mau.
E ele tinha uma carta dada pela autoridade sacerdotal para prender os crentes, até mesmo matar os crentes. Mas um dia, pela graça, ele foi alcançado pelo Senhor. E alcançado pelo Senhor, ele foi transformado. E transformado pelo Senhor, ele ouviu uma sentença do Senhor Jesus. Vou voltar à leitura da Bíblia. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirá o que te convém fazer. Os seus companheiros que viajavam pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e abriu os olhos, não podia ver, e guiado pela mão, levaram para Damasco. E esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua, que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, a prioridade de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impondo-lhes a mão para recuperar a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocavam o teu nome. Mas o Senhor disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis, e bem como perante os filhos de Israel. Se você pudesse me perguntar, perguntaria: por que o Senhor escolheu a Saulo? Porque ele era um pecador. E o Senhor escolhe não os certos, mas a graça do Senhor é alcançada aos pecadores. E Saulo perguntou: Quem és tu? Ele disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Alguém que é perseguido, aquele que persegue os crentes agora tem um encontro com o Senhor dos crentes. Por isso que a Bíblia diz que a salvação é pela graça, não é mérito de ninguém. E Saulo, quando tem um encontro com o Senhor Jesus, ele fala para Ananias: vai lá, intercede e façam ver e sentir a minha presença. E quando Ananias foi lá e orou, e quando ele recobrou a visão, aconteceu algo extraordinário na vida de Saulo. Quer ver, queridos? A Bíblia diz: Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, e pôs sobre eles as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista, fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como as escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Aí vem a graça do Senhor sobre a vida
de Saulo sobre a minha vida. E pode acontecer também na sua vida, quando você experimenta esta graça, quando você experimenta este amor imerecido. Lembra da parábola do rei? O servo disse: olha, Senhor, me perdoa. O rei podia dizer assim: não, não posso te perdoar. Você imagine se Deus, o próprio Criador do céu e da terra, Deus que criou a mim e a você, imagem e semelhança dele, por causa do pecado nós caímos, mas ele quer nos restaurar. E esta restauração só vem através do Senhor Jesus Cristo. Por isso, eu quero fazer um convite para você nesta noite. Deixe a graça do Senhor entrar em seu coração. Deixe o amor do Senhor entrar em sua vida. E peça: olha, Senhor, vem com o teu amor e invade o meu ser. Senhor, eu declaro a ti que sou pecador e necessito desta graça imerecida. Se você fizer isto, vai acontecer com você o que aconteceu com o Saulo. O amor de Deus entrou em seu coração e ele, o próprio Senhor, disse assim: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis, e bem como perante os filhos de Israel. Além desta graça imerecida, o Senhor ainda nos escolhe para levar o seu nome. Que privilégio, que alegria é saber que nós não merecemos, mas o Senhor nos escolhe. Abre o seu coração para Jesus nesta noite e diga para Ele: Jesus, eu sou um miserável pecador e preciso da tua graça. Voltando à parábola, para encerrar a mensagem desta noite, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuísse fossem vendidos para pagar as dívidas. O servo prostou-se diante dele e disse, implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. O Senhor já cancelou a nossa dívida, que são os nossos pecados, quando ele enviou Jesus Cristo na cruz para morrer pelos meus, pelos seus, pelos nossos pecados. Convide Jesus para entrar na sua vida e você vai sentir esta graça imerecida, que é o amor de Deus por mim e por você. É o amor de Deus que pode chegar em sua vida. Eu quero orar com você nesse momento. Pai, Pai de misericórdia e Pai de amor, quero te pedir, ó Pai, neste momento, que o Senhor entre com a tua graça, Senhor, naquele coração ou nos corações que estão me ouvindo nesta noite. Que o teu amor invada estes corações para a tua glória e para o teu louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amados e queridos irmãos, uma boa noite em nome do Senhor Jesus. Que vocês tenham uma semana abençoadora na presença de Cristo Jesus. Um forte abraço no seu coração.